Recife, uma das maiores cidades brasileiras. Mais de 1.500.000 pessoas vivendo e sobrevivendo aqui. Uma cidade com a história de lutas, com a geografia única, com a cultura sem igual. Uma cidade que se equilibra entre o asfalto, o mar e o mangue, que apresenta inúmeros monumentos históricos, onde todos os dias a beleza da cidade se confronta com a dureza da miséria e da violência. O Rio Capibaribe é um dos grandes símbolos aqui da cidade de Recife. Praticamente todas as fotos, imagens que mostram a cidade mostram o Rio Capibaribe e sua paisagem. É um rio que banha 42 municípios metropolitanos, extensão de 240 quilômetros, até chegar à sua foz aqui no Atlântico. Ele é um dos símbolos dessa cidade, é onde os pescadores tiram o seu sustento, é onde algumas pessoas se inspiram para compor seus versos. Em 5 de junho de 1922, esse rio e o povo de Recife testemunharam um evento histórico. Depois de uma tribulada viagem que iniciou-se em 30 de março, 12 aviadores portugueses, Gajo Moutinho e Sacadura Cabral, realizaram a primeira travessia aérea ligando a Europa à América pelo Atlântico Sul. Ao meio-dia e 30 daquele dia 5 de julho de 1922, Gajo Moutinho e Sacadura Cabral, indo daquela direção, pousaram suavemente no Rio Capibaribe com o hidroavião Santa Cruz. Milhares de pessoas nessa região se emocionaram com aquela cena e vieram testemunhar um fato histórico. Afinal, apenas 16 anos antes, Alberto Santos Dumont conseguiu se tornar o primeiro homem a pilotar aquele que é considerado o primeiro avião, o 14 bis. Esse local que eu me encontro já era um local histórico, perto onde Gajo Moutinho e Sacadura Cabral pousaram no hidroavião. Aqui é o Cais do Imperador. Em 1859, D. Pedro II e sua família desembarcaram aqui com a comitiva para visitar Pernambuco. Então, nada mais interessante do que essa coincidência tivesse ocorrido naquele dia 5 de julho de 1922. Em 1922, como parte das comemorações do centenário da independência do Brasil, os aviadores portugueses Gago Coutinho, como navegador, e Sacadura Cabral, como piloto, partiram de Lisboa no dia 30 de março, no hidroavião Fare 3, batizado de Lusitânia, com a previsão de uma viagem de mais de 8.000 quilômetros atravessando o Atlântico, passando por diversos locais e com destino final, o Rio de Janeiro. A previsão era de uma viagem difícil, pois as experiências do mundo em longas travessias eram quase inexistentes, assim como a confiança nos aviões e nos métodos de navegação em voos longos. Para Portugal, a aventura desses aviadores foi comparada aos grandes navegadores portugueses que desafiaram os mares em busca de outros horizontes. Naquele momento, o desafio era pelo ar. Após a partida em Lisboa, fizeram escalas em Las Palmas, Gando, São Vicente, São Tiago, Penedos de São Pedro e São Paulo, Fernando Noronha e chegaram ao continente pela cidade do Recife. Nos Penedos de São Pedro e São Paulo, o Lusitânia afundou ao chocar-se com um navio português República, que estava no local para apoiar o reabastecimento do hidroavião. Outro avião foi enviado por navio para os portugueses continuarem a travessia, e no dia 11 de maio, o novo hidroavião decolou, mas a viagem durou pouco, devido a uma pane mecânica que o fez pousar no mar aberto. Os aviadores ficaram horas aguardando o socorro de algum navio, o que de fato aconteceu. O terceiro hidroavião foi batizado de Santa Cruz e chegou de Portugal para que os aviadores retomassem logo a viagem, e assim o fizeram, chegando em Fernando Noronha em 2 de junho, sem nenhum problema. Em 5 de junho,
em apenas 4 horas e 30 minutos, o Santa Cruz chega ao Recife. Depois de 3 dias em Recife para receber homenagens e fazer manutenção no hidroavião, partiram dia 8 de junho para Salvador. Depois passaram em Porto Seguro, Vitória e finalmente, em 17 de junho, chegaram à capital federal do Rio de Janeiro. Em 1927, apenas 5 anos após a façanha de Gaujo Moutinho e Sacadura Cabral, esse monumento à minha retaguarda foi inaugurado, cuidado pela comunidade portuguesa da nossa cidade. Originalmente, ele não ficava nessa posição, ficava na Praça 17, mas ele teve que ser recuado e colocar na direção da avenida. E a cidade queria mais espaço devido ao desenvolvimento e o patrimônio teve que se adequar. Em 2011, a Unesco colocou o registro de Sacadura Cabral e Gaujo Moutinho dentro dos relatórios de importância mundial, considerando um patrimônio da humanidade. Isso eleva ainda mais a importância desse patrimônio para a sua preservação da memória da cidade. Somente em 2017, esse monumento foi tombado pelo Estado. Isso não quer dizer que ele esteja seguro. Ainda há muita degradação e má conservação desse grande patrimônio histórico da cidade. Todo mundo que é o cara homem e é cara massa, se garante em qualquer lugar que ele estiver. O descaso em alguma das grandes cidades brasileiras e até do mundo com os seus monumentos e outros patrimônios é muito conhecido. No caso do monumento da primeira travessia do Atlântico, o desleixo é comum na cidade do Recife. A própria Praça 17, onde está o monumento, também é um patrimônio e foi demarcada no governo de Marilson de Nassau em 1642. Aqui havia a Igreja Calvinista dos Franceses, no Recife, e que hoje se encontra a Igreja do Divino Espírito Santo. O nome da praça é em honra à Revolução de 1817, um dos grandes acontecimentos de nossa história. Mas aqui, o estado da praça não lembra nenhuma homenagem. Outras praças e monumentos se encontram em igual estado e servem como retrato de outro problema das cidades, que é a pobreza e a desigualdade social que leva pessoas e famílias inteiras a morarem sem proteção nesses espaços. Pouco, muito pouco é feito para ajudar essas pessoas e o patrimônio. A cidade sofre uma série de consequências devido ao desenvolvimento. A teoria do palimpsesto fala que a cidade é reconstruída a todo momento. As paisagens são alteradas. Só que aquilo que foi destruído, foi remodelado, permanece deixando suas marcas para as antigas populações. Então, nada totalmente destruído. As práticas continuam sendo utilizadas, as formas daquela população durante essa vida. As desigualdades que nós vemos nas grandes cidades são muito comuns. São as marcas de fenômenos de gentrificação, como o enobrecimento, que fazem com que a desigualdade cada vez mais aumente. As pessoas passam a ocupar os patrimônios com sua vontade de morar. E algo tem que ser feito, algo deve ser feito para melhorar a situação dessas pessoas. Está claro que o ritmo alucinante de transformações das cidades traz consequências nefastas, como o aumento da desigualdade social e o descaso com o patrimônio. E não é somente o monumento dos aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral que está nessa situação, mas a própria Praça 17 e outros tantos locais pelo Brasil. Gago Coutinho teve muitas homenagens em vida, mas Sacadura Cabral morreu em um acidente aéreo apenas 2 anos depois do feito. Ambos possuem monumentos em Portugal, nomes de ruas nos 2 países, e o hidroavião Santa Cruz, aquele que pousou no Rio Capibaribe, está no Museu da Marinha, na capital lusitana, como legado dessa aventura. Adaptando a orientação marítima para a aérea, os aviadores puderam contribuir para o sucesso daqueles primeiros anos da aviação mundial.
Gago Coutinho criou o corretor de rumos e o sextante de horizonte artificial, equipamentos que tornaram essa e outras viagens possíveis. O monumento em Recife é um marco de uma época romântica, onde ainda havia desbravadores em busca da primazia de serem lembrados pela história. Por isso, a comunidade portuguesa fez questão de doá-los à cidade, e era uma época que ainda monumentos grandiosos como esse eram feitos. Sua estrutura é em pedra-liós, com base circular, em um bloco com 4 faces, em que de frente há os bustos de Sacadura Cabral e Galgo Coutinho, e na retaguarda uma singela homenagem a Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Sobre o bloco de 7 metros, há uma estátua em bronze do personagem mitológico Ícaro, que repousa em um globo terrestre em pedra-liós. O monumento está desgastado pelo tempo, com marcas de pichação, sujo e com vegetação crescendo em seu interior, e está principalmente totalmente esquecido nesse momento que a travessia completa 100 anos. Mas como resolver esse problema que conjuga a preservação do patrimônio e a desigualdade social? Cabe ao poder público tomar medidas para proteger a população e proteger o patrimônio. Medidas como educação patrimonial, gestão patrimonial são mais do que urgentes. Cabe à população, a maior parte da população da cidade, cobrar que essas medidas sejam efetivamente tomadas. Assim, as pessoas e o patrimônio agradecem.